afastar o jovem da presença de Deus. Infelizmente, hoje muitas almas estão imersas em angústia. Temos um diálogo interno. Ele não nega. Haja vista que ele pode não só cuidar do que é temporal e material. Seja muito bem-vindo. Estejam à vontade para poder comentar. As duas fases da prisão dele. Jeremias. No texto grego do Novo Testamento, a palavra pneuma é usada tanto para o Espírito Santo. Três curiosidades que é interessante apontarmos nessa lição. Fé e moralidade. Todas as palavras do Senhor seu Deus. Se comparando. Aí você não perdeu o assunto. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor Gideão Carvalho. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor Elias Teodoro. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor Ednilson Cipreste. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor Eric Souza. Somos da Igreja Marcas do Evangelho, aqui de Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E estamos muito felizes em estar aqui para estudarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E para nós é uma grande alegria receber você, visitante, e você que já é aluno da nossa EBD. Bem, irmãos, antes de começarmos a nossa aula, peço a você que dê um like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você possa receber a nossa programação e pedimos para que você participe no chat. Fique à vontade para participar. E se você quiser ver mais conteúdo, acesse o nosso canal Marcas do Evangelho. Irmãos, chegamos ao final de mais um trimestre. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13 da nossa revista, que tem como título Preparando o Corpo, a Alma e o Espírito para a Eternidade. E nós temos como objetivo nessa lição compreender que a esperança da escatologia é fundamental para uma vida de santificação. E essa santificação deve ser uma santificação integral, é o que estaremos vendo. E no segundo momento nós vamos aprender também sobre os desvios das teologias modernas que enfraquecem a santificação e a esperança na volta de Cristo. E mostrar que a santificação deve abranger todo o ser, espírito, alma e corpo, como uma preparação contínua para a vinda de Jesus. Oremos então para nós iniciar a nossa aula. Senhor Deus e Pai, queremos ser gratos ao Senhor neste momento. Pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo para que possa trazer, ó Pai, cada vez mais capacidade às nossas mentes, ao nosso intelecto, para entender e compreender, ó Pai, o conteúdo aqui trazido nesta hora, Pai. Ajuda-nos, assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, eu sou Andréia Furtado. A paz do seu irmão, eu sou o pastor Pedro e vamos para a leitura bíblica. Texto áureo. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Verdades práticas. Na vinda de Jesus, o nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso, e como ser integral, habitaremos para sempre com Ele no céu. E vamos agora ao texto bíblico que está em Tito 2, versículo do 11 ao 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras.
1 Pedro, capítulo 1, dos versos 13 ao 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Irmãos, o primeiro tópico da nossa lição diz assim: preservando a esperança escatológica. Qual o papel da santidade na preparação para a vinda de Cristo? Ela é um pré-requisito para o encontro com o Senhor e um reflexo da transformação interior que foi realizada pelo Espírito Santo. Então, a santidade, como processo de santificação, envolve se afastar do pecado e dedicar uma vida a Deus. E o papel da santidade nessa preparação, ela pode ser entendida de vários aspectos. E eu quero elencar esses aspectos aqui. O primeiro é um requisito bíblico. A Bíblia ensina que sem a santificação, ninguém verá o Senhor, conforme está lá em Hebreus, no capítulo 12, o versículo 14. É o fruto de um coração que foi transformado pelo arrependimento e pela obra do Espírito Santo. Em Levíticos 11:44, Deus havia falado para o povo: sede santos, porque eu sou santo. E Pedro, ele vai novamente fazer uma reflexão sobre isso na primeira carta, capítulo 1, versículo 16, quando ele fala: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E o Novo Testamento, ele trata a santificação como uma experiência no presente. Então, a Bíblia ela não destaca assim, foste santos, mas ela destaca, sede santos. Então nós temos que ser santos hoje. Esse é um mandamento, é uma ordem do Senhor, mas apesar de ser uma experiência para ser vivida no presente, a santificação também se apresenta como um propósito do futuro. Então o anseio do céu e a expectativa da eternidade deve motivar o crente a acelerar essa santidade na vida dele. Então eu desejo muito o céu, eu desejo muito a eternidade. Então eu vou me santificar cada vez mais para alcançar o alvo da minha vida. A esperança da vida eterna, ela é um combustível, ela é como se fosse algo que motiva a uma vida de pureza, a uma vida de santidade. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. O apóstolo João liga diretamente a esperança, a expectativa da manifestação de Cristo, a uma pureza pessoal. Esperar em Cristo transforma a nossa vida, o nosso modo de viver aqui e agora. Eu quero destacar também o arrependimento contínuo, porque a santidade, ela nos motiva a nos arrepender dos nossos pecados e buscar o perdão, pois nós reconhecemos que o pecado, ele nos separa de Deus. E esse processo de arrependimento contínuo nos aproxima de Deus e nos prepara para a sua volta, que é o que nós almejamos com muito amor e com muita esperança. Nós temos que ficar alertas. A palavra de Deus nos diz que nós temos que orar e vigiar, porque no meio dessa nossa jornada, no meio da nossa caminhada, virão, além dos pecados, embaraços, distrações, coisas para atrasar a sua vida, coisas para fazer com que você fique parado no tempo. Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado com essas coisas. A palavra de Deus nos diz para que nós temos que remir o nosso tempo, aproveitar bem o nosso tempo, porque senão vamos ficar paralisados e não vamos prosseguir, não vamos avançar. E a gente vê muitas pessoas nessa condição, pessoas que não progridem na vida espiritual, não avançam na vida espiritual, porque estão cheios de embaraços e pecados. E a palavra de Deus nos diz que nós temos que olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e caminhar firme. A paz do Senhor, irmãos. Eu me chamo Luiz Fernando e estamos aqui com o Diácono Gilson. Diácono Gilson, o que você diria para as pessoas que acreditam mais nas teologias modernas do que na palavra de Deus? Eu diria que essas pessoas estão sendo enganadas pelo seu próprio coração. Porque hoje está sendo muito comum as pessoas terem uma ideia
e buscar na palavra de Deus um fundamento para justificar a sua ideia. Mas não é assim que nós entendemos. O próprio texto vai dizer para a gente o que o texto está falando, para nós não sermos enganados. Estamos aqui com o Pastor Suetônio. Pastor Suetônio, por que a santificação é fundamental para quem espera a vida de Cristo? Porque como nós temos essa esperança, essa convicção e essa certeza, baseada na palavra de Deus, a Bíblia diz: aquele que tem nele esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Então a santificação é um mandamento e nós devemos ter o prazer de nos santificar, amar a verdade, amar a justiça, amar a palavra de Deus. E segundo a Bíblia, isso não é peso para nós. Nós amamos a santificação. Estamos aqui com a Irmã Areta. Areta, você consegue resumir em poucas palavras o que você aprendeu nesse trimestre? Eu creio que um dos assuntos mais importantes tenha sido sobre as emoções e como é importante que nós, cristãos, deixemos que as emoções sejam governadas pelo Espírito Santo. E nós temos também, meus irmãos, os inimigos da cruz de Cristo ainda. E retratando aqui sobre a carta de Filipenses, que é o que está o nosso texto base aqui localizado, nós conhecemos a respeito deste homem de Deus que está escrevendo aqui, que é o apóstolo Paulo. O texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3, que nos diz bem assim, no seu verso 1 em diante: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Ou seja, tudo isso aqui é justamente o que estava acontecendo aqui, que eles estavam trazendo sobre eles somente as coisas terrenas, estavam voltando para eles somente sobre as coisas terrenas. Então o Deus deles passavam a ser o ventre deles, é o Deus de perdição. Até que em um determinado momento, então, Paulo vai escrever para eles dizendo assim, diante de tudo isso ele vai proclamar: mas a nossa cidade. E quando ele diz cidade aqui é justamente pátria, porque eles estavam em Filipos, e Filipos era uma cidade que pertencia a Roma, eles eram cidadãos romanos. Mesmo estando longe de Roma, Filipos pertencia a Roma. Tudo que os cidadãos romanos tinham como direito, os filipenses também tinham, porque faziam parte de Roma, eram cidadãos romanos. E é justamente isso que Paulo, então, está enfatizando para nós, que nós devemos, mesmo ainda não estando nas nossas moções celestiais, mas nós temos que viver como cidadãos dos céus. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós temos como caráter formador na palavra de Deus, todas as nossas vontades, todos os nossos anseios têm que ser como cidadão do céu. E é justamente isso que Paulo está ensinando para eles aqui. Estavam longe de Roma, mas pertenciam a Roma. As leis de Roma serviam para eles ali mesmo em Filipos. Então, que isso sirva também para nós de conselho, para que nós saibamos que mesmo ainda não estando no céu, ainda temos uma bendita esperança de que as mansões celestiais nos aguardam. Mas para isso, nós temos que perseverar firme até o fim. Não abrir mão, não deixarmos sermos moldados por essas teologias, por esses inimigos da cruz, que só pensam neles mesmos, nas coisas terrenas, que ensinam um falso evangelho, um falso cristianismo. Mas nós sabemos que nós devemos sim andar pautados pelos ensinos da palavra de Deus e sermos guiados pelo Espírito Santo. O segundo tópico da nossa lição fala assim: perigos de teologias modernas. Irmãos, quais são os perigos de teologia que nós estamos enfrentando em nossos dias? Bom, irmãos, um dos perigos diz respeito a um cristianismo secularizado. O cristianismo atual enfrenta o risco de se tornar secularizado, especialmente em sociedades ocidentais mais modernas, onde a influência do cristianismo na esfera pública, ela tem diminuído. A secularização, ela não significa necessariamente o desaparecimento, a extinção da fé, mas sim a sua privatização, como valores cristãos perdendo espaço
na cultura, na política e no comportamento individual das pessoas. Enquanto mais secularismo, menos poder. Jesus espera que conservemos em nós os verdadeiros sinais que devem seguir aos que crerem. Expulsão de demônios, novas línguas, maravilhas e curas divinas, como está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o verso 17 e 18. E tudo isso na expectativa e também na perspectiva da eternidade. Irmãos, estamos sendo alertados então sobre o perigo desses dias que nós estamos vivendo. Em Lucas 17, 26 a 28, a palavra de Deus diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Então nós estamos vendo tudo isso acontecer e muitas dessas coisas também, diminuição do fervor espiritual, o apego às coisas, às questões temporais e desinteresse por assuntos celestiais. Então aqui fica o alerta porque boa parte dessas práticas que nós lemos aqui em Lucas, como comprar, vender, plantar, edificar, não constitui pecado em si, mas serviu como atrativo para aquelas gerações perversas, que não se importavam com Deus e com a sua vontade. Então que Deus nos livre desse sentimento, desse pensamento, né, que se espalha na humanidade, de se desviarem completamente de Deus e buscarem viver uma vida secular. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias viriam tempos difíceis e trabalhosos. Então, a questão que a gente vai pensar agora é o seguinte: como a teologia da prosperidade, o existencialismo, o engajamento cultural tem desviado o cristianismo de seu verdadeiro foco na esperança escatológica e na salvação em Cristo. Meus irmãos, seguindo esse ponto ainda, nós temos um versículo que vai corroborar muito com o nosso texto, que é 2 Pedro, capítulo 2, que diz assim, sobre os falsos mestres e os enganadores. Ou seja, no versículo 1 diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, ao longo do cristianismo, nós já vemos, já deparamos com vários ventos de doutrinas que começaram, que tiveram um estrondo muito grande e depois vai passando, como é o caso da teologia da prosperidade, que há 10, 12 anos era muito impactante, não que não tenha hoje, não que não exista hoje, mas não de forma impactante como foi quando surgiu há um tempo atrás. Então, é uma coisa que veio, mas que passou por um determinado momento. Então, porque não era uma coisa celestial, não era um estudo bíblico, não tinha embasamento bíblico, não tinha fundamento bíblico, e todas as coisas que não têm fundamento bíblico, não tem base bíblica, ela não permanece. Porque se você constrói uma casa, um edifício sem um fundamento, a tendência é que esse edifício vai vir abaixo. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje nós estamos aqui para o nosso Conhecendo a Nossa Fé. E hoje iremos falar sobre a santificação, vivendo com os olhos no céu. A esperança na eternidade com Cristo fortalece a santificação e mantém o crente focado no propósito celestial. Mas afinal, o que é santificação? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4:3 que a vontade de Deus é a vossa santificação. A palavra santificação vem de santo. Significa separar algo ou alguém para um propósito especial. Quando algo é santificado, ele é separado para o uso exclusivo de Deus. E quando uma pessoa é santificada, ela passa a viver para agradar ao Senhor. A santificação, portanto, é uma obra de Deus na vida do crente. Ou seja, quando nascemos de novo, somos colocados numa nova posição diante de Deus, separados do mundo e pertencentes a Ele. Essa é a santificação posicional. É algo que Deus faz em nós no momento da salvação, como diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo,
feita uma vez por todas. Mas, embora já sejamos santos diante de Deus por causa de Cristo, ainda lutamos contra o pecado. Por isso, a Bíblia fala também de uma santificação progressiva, um processo diário de transformação, conforme obedecemos à palavra de Deus. É o crescimento espiritual, o amadurecimento da fé. Por isso, somos chamados de santos. A cada dia, o Espírito Santo trabalha em nós, moldando-nos à imagem de Cristo, como diz em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Mas ainda há uma terceira dimensão da santificação, a santificação completa ou final, também chamada de glorificação. É o momento que seremos transformados totalmente, livres da presença do pecado. Esse será o momento da nossa completa separação do pecado, a perfeição eterna com Cristo, como diz em 1 João capítulo 3, versículo 2. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Por isso, mantenha os olhos no alvo celestial. A esperança da eternidade com Cristo é o que nos motiva a viver em santidade hoje, como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Terceiro tópico da nossa lição diz assim: conservando espírito, alma e corpo. Primeiramente, irmãos, a gente vê que na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai dizer o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A carta de 1 Tessalonicenses, ela é descrita como uma epístola escatológica, porque o seu tema principal é o estudo das últimas coisas. E é interessante que nessa carta onde Paulo trata das últimas coisas que vão acontecer, ele justamente chame os crentes a viver uma vida irrepreensível, na expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo. E depois, do versículo 12 ao versículo 22 do capítulo 5, ele vai se referir a diversos deveres dos cristãos em sua vida diária, pessoal e comunitária, e depois ele conclui com uma enfática advertência, falando que todos os crentes deveriam se abster-se de toda aparência do mal. Então o apóstolo Paulo está ensinando sobre santificação no momento em que os crentes deveriam estar na expectativa do retorno de Cristo. E ele está ensinando sobre escatologia, falando sobre as últimas coisas, e nesse momento ele está enfatizando o viver em santificação. Então o desejo do apóstolo era que, uma vez santificados, os tessalonicenses, e por que não dizer nós também, permanecêssemos conservados em santificação, prontos para o retorno de Cristo. Então, irmãos, a gente pode dizer que uma pessoa que está na fé, que está em Cristo, que ela está preparada para o retorno de Cristo, é quando esta pessoa está vivendo em santificação, quando ela está vivendo num processo de santificação diária. E todos os dias ela está se arrependendo. Esse é um sinal de que a obra da santificação está ocorrendo em sua vida. O processo de santificação é um pré-requisito para que nós possamos estarmos aptos para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliado a isso, nós precisamos da ação do Espírito Santo nesse processo de santificação. O tema da nossa lição fala da preparação do corpo, da alma e do espírito para a eternidade. O que significa, irmãos, experimentar uma santificação completa, segundo a Bíblia? Uma santificação completa significa permitir que nenhuma área de nossa vida fique fora da ação do Espírito Santo, fique fora do agir de Deus, nem os nossos afetos, os nossos pensamentos, nossas intenções, todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, deve ser santificado. Quando Deus nos chama à santificação, Ele quer cuidar não só de apenas uma parte, mas de todo o nosso ser. Isso não é algo que conseguimos com esforço humano, mas sim pelos meios de graça, a oração, a palavra, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
e, acima de tudo, pela ação poderosa do Espírito Santo. Podemos entender melhor esse processo da santificação total com uma simples ilustração. Imagine a nossa vida como uma casa de 3 andares. Cada andar representa uma parte de quem nós somos diante de Deus. O terceiro andar, o andar lá em cima, o lugar mais alto da casa, que representa o espírito humano, a parte de nós que se comunica com Deus. Quando alguém entrega a sua vida a Cristo, é nesse lugar, é nesse andar que a restauração começa. É como se Deus acendesse uma luz ali dentro e de repente a pessoa começa a sentir segurança, alegria, paz dentro de si. Esse andar é restaurado imediatamente porque o Espírito Santo passa a morar ali. Mas repara que só porque o andar de cima foi restaurado, não quer dizer que a casa toda esteja em ordem. Imagine o segundo andar, o local, o andar do meio, que representa a alma. Esse é o andar da mente, das emoções, da vontade. Aqui é onde guardamos as nossas memórias, as nossas lembranças dolorosas, as mágoas, a falta de perdão, as crenças antigas. Quando Deus começa a reformar esse andar, o processo é mais demorado, ele precisa de trocar os móveis, precisa de limpar as sujeiras da parede. É aqui que acontece o renovar da mente, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2, a transformação pela renovação do nosso entendimento. Às vezes Deus mostra algo que precisa ser mudado, uma emoção descontrolada, um pensamento pecaminoso, uma falta de perdão, uma falta de domínio próprio. E o Espírito Santo de Deus vai trabalhando com paciência dentro de nós, curando as nossas feridas, ensinando a perdoar, a pensar como Cristo. E aí tem o primeiro andar, que é o andar térreo, que representa o corpo, ou seja, o nosso comportamento, nossos hábitos e, por que não dizer, a nossa saúde. Vimos lições que falam sobre a saúde do corpo. E aqui Deus também quer fazer mudanças. E muitas vezes, a maioria dos problemas que acontece no nosso corpo, no primeiro andar, é decorrente do que acontece nos andares superiores. Se a alma está ansiosa, o corpo não consegue descansar, não consegue dormir direito. Se há mágoa, se há ressentimento em nossos corações, o corpo sente o peso, o corpo sente o cansaço, o corpo até adoece por causa desses sentimentos. Agora, se há paz, o corpo fica mais leve. Então o Senhor começa a trabalhar nesse andar, ele ensina que nós temos que cuidar da saúde, dominar os nossos desejos, a usar o corpo para a glória dele, conforme 1 Coríntios 6:20. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. A restauração, ela deve ser completa. Quando Deus tem acesso aos 3 andares, espírito, alma e corpo, a casa fica equilibrada, fica cheia de luz. Não é que a casa vai ficar perfeita de um dia para o outro, mas ela passa a estar em obra. Nós estamos em obra. Deus que começou a obra em nós, ele irá cumpri-la. E aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará. Deus não quer morar só no andar de cima de nossas vidas. Ele quer transformar, ele quer reformar toda a nossa casa, quer limpar os nossos pensamentos, quer curar suas emoções, mudar os seus hábitos e transformar você por completo. Essa é a vontade do Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Diante disso tudo, então, também, o ser humano, ele tem um propósito para essa santificação à luz de Deus. Ou seja, o ser humano, como uma unidade plural, ele foi criado por Deus e tem dentro de si uma necessidade de retornar, então, para ele. É um anseio latente, ainda que não reconhecido. Ou seja, nada pode preenchê-lo, senão o próprio Criador com a sua presença pelo Espírito. Enquanto a queda quebrou o contato do homem com Deus, a redenção operou a reconciliação nesse ato profético entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Vivemos neste corpo, em natureza pecaminosa, aguardando a consumação dos séculos. O propósito da santificação tem como finalidade conservar-nos irrepreensíveis para a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele por toda a eternidade. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham nesta EBD Online. Chegamos ao clímax do nosso trimestre.
Hoje não estamos apenas encerrando um ciclo de estudos, estamos, na verdade, abrindo as cortinas da eternidade. Estamos na lição 13, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Mas antes de entrarmos no texto, precisamos que vocês desarmem um conceito errado que permeia o Ocidente há séculos. Muitos cristãos vivem uma espécie de gnosticismo moderno. O gnosticismo foi uma heresia dos primeiros séculos que dizia basicamente: o espírito é bom, é luz, já a matéria, o corpo, é mal, é trevas. Essa visão criou uma esquizofrenia espiritual, onde achamos que Deus só se importa com o imaterial e que a salvação é uma fuga do corpo. Irmãos, a teologia bíblica e a antropologia cristã rejeitam isso. A salvação não é a libertação do corpo, mas a redenção do corpo. Vamos à exegese. Veja 1 Tessalonicenses 5:23. O apóstolo Paulo, num rompante de instrução divina, escreve: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Eu quero chamar a atenção de vocês e vamos fazer uma exegese da palavra grega aqui. O grego traduzido como em tudo ou plenamente é holokleros. É a junção de holos, que significa todo, inteiro, e kleros, que significa parte, sorte ou herança. O que Paulo está dizendo teologicamente é: eu quero que todas as partes que compõem a sua humanidade sejam atingidas pela graça. A verdade que defendemos nessa aula, apoiada pela ciência e pela escatologia bíblica, é a seguinte: a eternidade não começa no funeral. A eternidade invade o presente. A forma como você trata a sua neurobiologia, as suas emoções e o seu espírito hoje ecoará na sua realidade escatológica amanhã. Nós não seremos fantasmas flutuando em nuvens, seremos seres glorificados, tangíveis, restaurados à imago Dei, a imagem de Deus plena. Vamos começar pelo centro da nossa existência, o espírito, que no grego é pneuma. No hebraico temos o termo ruach, que remete ao sopro criativo de Deus. Doutrinariamente, precisamos fazer uma distinção cirúrgica. O corpo nos dá a consciência do mundo, a alma nos dá a consciência de nós mesmos. Mas o espírito é o órgão da consciência de Deus. É no espírito que ocorre o fenômeno da intuição espiritual e da comunhão. Romanos 8,16 nos diz que o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Percebam a preposição com o nosso espírito. É uma fusão de naturezas. Mas como preparamos o espírito para a eternidade? Devemos lembrar que a morte física é apenas a separação do espírito e do corpo, mas a morte espiritual é a separação do espírito de Deus. Preparar-se para a eternidade é garantir que essa conexão esteja ativa e pulsante. Aqui entra um conceito que eu quero chamar de atrofia pneumática. Assim como o músculo que não é exercitado atrofia, o espírito humano que não é submetido à respiração da oração e à nutrição da palavra perde a sensibilidade. Na eternidade, viveremos em exposição direta à glória de Deus. Se aqui na terra o seu espírito não suporta 30 minutos de adoração, de oração, de leitura da Bíblia e isto lhe causa tédio, isso é um sintoma clínico da atrofia espiritual. Como você espera viver numa liturgia eterna de adoração nos céus se o culto da terra é um fardo para você? A preparação do espírito envolve o desenvolvimento de uma robustez espiritual. É treinar o seu espírito para governar. Na antropologia do homem caído, o corpo pede, a alma deseja e o espírito é silenciado e sufocado. Na antropologia do homem redimido, o Espírito Santo fortalece o espírito humano que governa a alma, que disciplina o corpo. Preparar o espírito para a eternidade é, portanto, inverter essa pirâmide da queda. É viver hoje a hierarquia do céu.
Agora vamos pensar um pouco na alma, a psique e a santificação. Agora entramos num terreno onde a teologia dá mãos à ciência. A alma, a psique humana, é a sede do intelecto, da vontade e das emoções. É o nosso eu psicológico. Historicamente, Agostinho de Hipona, um dos maiores eruditos do cristianismo do IV século, cunhou o termo ordo amoris, a ordem dos amores. Ele dizia que o pecado não é apenas fazer coisas más, mas amar as coisas na ordem errada. Amar mais a criatura do que o Criador. Preparar a alma para a eternidade é reordenar os nossos amores. Mas quero trazer uma contribuição da neurociência para esta lição. Quando a Bíblia diz em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, a palavra grega aqui é metamorfó. Hoje, a ciência chama isso de neuroplasticidade. O cérebro humano não é estático como se pensava antigamente. Ele é plástico. Ele muda fisicamente conforme o que pensamos e fazemos. Quando você cede a um vício, seja pornografia, fofoca, ira ou vício em telas, seu cérebro cria uma estrada, um caminho neural, uma sinapse reforçada pela dopamina. Você está biologicamente escravizando sua alma. Por outro lado, a santificação também tem um componente neurológico. Quando você é tentado e diz não ao pecado por amor a Cristo e redireciona o seu pensamento para a palavra, você está enfraquecendo uma conexão neural da velha natureza e está construindo uma nova estrada no seu cérebro. Isto é, a metanoia, o arrependimento acontecendo a nível simpático. A alma precisa ser purificada das paixões da carne. Olhando pelo prisma da terapia cognitiva comportamental alinhada às Escrituras, nós precisamos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Isto não é poesia, é disciplina mental. Uma alma preparada para a eternidade é uma alma que aprendeu a encontrar prazer, o hedonismo santo, unicamente em Deus. Se a sua alma é viciada na dopamina barata do pecado e das redes sociais, ela estará despreparada para a plenitude da alegria que existe na presença de Deus. O céu é um lugar de prazeres puros e precisamos fazer então o detox da alma agora para desfrutar da eternidade depois. Agora pensamos um pouco no corpo e a ressurreição. Chegamos aqui a um dos aspectos mais negligenciado, o corpo. Como dissemos na introdução, o corpo não é um invólucro descartável. Ele é o templo do Espírito Santo, o naós de Deus. Do ponto de vista da bioética e da saúde, precisamos entender que a mordomia cristã inclui também biologia. Estudos neurocientíficos mostram que a privação do sono afeta diretamente o nosso córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pelo julgamento moral e autocontrole. Ouçam bem, um cristão que negligencia o descanso, que come de forma desregrada, no pecado da gula, que não cuida da máquina biológica que Deus lhe deu, está sabotando sua própria santificação. Um corpo doente ou exausto terá muita dificuldade para orar, para raciocinar biblicamente e servir ao próximo. Mas o ápice desta lição está na escatologia do corpo. O autor da lição e o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, nos dão a doutrina da glorificação. Paulo usa uma analogia botânica. O corpo atual é como uma semente. A semente precisa morrer e ser enterrada para que a planta gloriosa nasça. Com relação ao nosso corpo, haverá uma continuidade e uma descontinuidade. Seremos nós mesmos, mas transformados. Paulo faz a distinção entre o soma psikon, corpo natural, movido pela alma, que é a vida biológica, e a soma pneumaticon, que é o corpo espiritual. Então, cuidado, o corpo espiritual não significa corpo imaterial. Jesus ressuscitado comeu peixe,
foi tocado por Tomé. Ele tinha carne e ossos, mas era um corpo movido e sustentado inteiramente pelo Espírito Santo e não por sangue ou oxigênio. Preparar o corpo para a eternidade significa usá-lo como instrumento de justiça, sabendo que este mesmo corpo será ressuscitado, livre da entropia, que é a lei da perda de energia, livre da doença, livre do envelhecimento e da morte. A forma como eu trato o meu corpo hoje é um ato de adoração profética. Indo para a nossa convergência final, a lição de hoje, baseada nas Escrituras, nos leva a uma visão gloriosa da integração. Hoje, vivemos uma guerra civil interior. O espírito quer uma coisa, a carne quer outra. E a alma fica no meio, angustiada. Mas a promessa da eternidade é a paz, o shalom completo. Na eternidade, teremos um espírito perfeitamente sintonizado com o Pai, sem interferências do mundo. Teremos uma alma com memórias curadas, emoções puras e o intelecto expandido, sem as cicatrizes dos traumas terrestres. Teremos um corpo incorruptível, potente, glorioso e semelhante ao de Jesus Cristo. Portanto, a minha exortação final é: não vivam como se a eternidade fosse uma fábula distante. Não estamos apenas esperando o céu, estamos sendo treinados para ele. Cada vez que você dobra os joelhos, você prepara seu espírito. Cada vez que você lê as Escrituras, cada vez que você recusa um pensamento impuro, você prepara a sua alma e reconfigura seu cérebro. Cada vez que você cuida da sua saúde e usa os seus membros para servir, você honra o corpo que será glorificado. Que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ó clero, que a sua biologia, que a sua psicologia e que a sua pneumatologia estejam guardados em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Irmãos, a nossa conclusão, a gente pode dizer que é em forma de oração. Que o Espírito de Deus produza em nós, dia após dia, um desejo cada vez mais intenso de consagração integral. E nós chamamos de consagração integral aqui a consagração do corpo, da alma e do espírito. Que nosso espírito, alma e corpo sejam inteiramente entregues a Ele sem reservas. Então, irmãos, que você também possa fazer essa entrega do seu corpo, da sua alma, do seu espírito a Deus sem reserva. E agora chegamos ao momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração, então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe.
essas imagens, as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein? Se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. Muito bem, irmãos, agora chegamos no momento de perguntas e respostas para ver se vocês assimilaram bem o conteúdo da aula. Vamos para a primeira pergunta. Qual é um dos principais fatores para manter uma vida de santificação integral? Alternativa A, o conhecimento teológico profundo. Alternativa B, a participação ativa nas atividades da igreja. Alternativa C, a esperança escatológica e o anseio pela eternidade? Ou a alternativa D, o domínio das línguas originais da Bíblia? Tempo na tela. Quem respondeu a alternativa C, respondeu corretamente. A esperança escatológica e o anseio pela eternidade. Vamos para a segunda pergunta. Qual o perigo apontado na lição sobre o cristianismo moderno? Alternativa A, excessiva ênfase na escatologia. Alternativa B, secularização e redução a pautas meramente humanas. Alternativa C, supervalorização dos dons espirituais. E alternativa D, isolamento completo do mundo. Tempo na tela. Quem respondeu a alternativa B, respondeu corretamente. A secularização e redução a pautas meramente humanas. Vamos agora para a terceira pergunta. O que Paulo desejava para os tessalonicenses em relação à santificação? Nós temos aí a alternativa A, que fossem separados do convívio social. Alternativa B, que alcançassem perfeição absoluta nesta vida. Alternativa C, que desenvolvesse habilidades apologéticas. Ou a alternativa D, que fossem conservados irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Tempo na tela. A alternativa correta é a alternativa D, que fossem conservados irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Quarta pergunta. Qual é a relação entre santificação e esperança escatológica? Alternativa A, a esperança na vinda de Cristo motiva e fortalece a santificação. Alternativa B, são conceitos independentes na teologia paulina. Alternativa C, a santificação é opcional para quem espera a volta de Jesus. Ou alternativa D, a escatologia substitui a necessidade de santificação. Vamos para o tempo na tela.
A resposta correta é a alternativa A. A esperança na vinda de Cristo motiva e fortalece a santificação. Vamos para a última pergunta. A quinta pergunta diz assim: o que significa a expressão inimigos da cruz de Cristo no contexto da carta aos Filipenses? Alternativa A, aqueles que perseguiram fisicamente os cristãos. Alternativa B, aqueles que pregavam outro Messias. Alternativa C, aquele cujo Deus era o ventre e só pensavam em coisas terrenas. Ou alternativa D, aqueles que negavam a existência histórica de Jesus. Tempo na tela para vocês. Muito bem, a resposta correta é a alternativa C. Aqueles cujo Deus era o ventre e só pensavam em coisas terrenas. E esse foi o nosso momento de perguntas e respostas. Vamos voltar para a aula. Bom, e para fecharmos com chave de ouro, vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estes momentos que passamos aqui em torno da Tua Palavra, estudando, Senhor Deus querido, e que tudo seja para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor possa abençoar a vida daqueles que nos ouvem, que a Tua Palavra possa encontrar guarida em seus corações. Pai amado, nós te agradecemos por tudo, Pai. Que estas lições possam estar, Senhor meu Deus querido, gravadas, Senhor Deus, em nossos corações, que possamos guardar, Senhor Deus querido, e entender, Senhor Deus, que o propósito maior, Senhor Deus, do Senhor para com todo o nosso ser, ó Pai amado, seja, Senhor Deus querido, um motivo, Senhor Pai amado, de buscarmos, vivermos uma vida de santidade que agrade ao Senhor em tudo. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Aeromus. Ok? Lembra das regras simples. Claro, pode falar. As portas laterais, porta de emergência. Aqui que eu gosto da primeira. A paz do Senhor, irmãos. Toda hora você manda essa mãozão aí. Vou colocar meu sobrenome para ficar bem... Frix ou Cipreste? Bem documentado. Eu sou o pastor Ednilson A paz do Cipreste. Senhor. Esqueci de falar. Fique à vontade. Não, deixa eu... Eu vou ser breve. Eu não tenho um sobrenome Cipreste. Bem, irmãos, eu tava olhando pra você em vez de olhar pra câmera. Como que esses três elementos vão... Vão o quê? O apóstolo João, ele João não. Da secularização no cristianismo. Agora, irmãos, veremos... Eu tava deitado. Fala assim, ó. Deus abençoe, irmãos. Fique com Deus, irmãos. Tá bom, tá cada vez pior. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Acabou, Lu? Não, ficou horrível. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.